Olá, sou o professor Wallace Alves. Nesta aula, iremos estudar manifestações patológicas no concreto armado, especificamente nos elementos de fundação. Antes de iniciar, cabe ressaltar que as manifestações patológicas estudadas ao longo desta disciplina serão somente nas edificações habitacionais, aquelas que são abordadas pela norma de desempenho. Porém, os conceitos utilizados aqui podem ser empregados em qualquer tipo de edificação. Vamos iniciar relembrando os elementos que constituem um projeto estrutural. Basicamente, os elementos estruturais são os pilares, as vigas, as lajes e as fundações. Aqui, nesse pórtico espacial, é possível notar a presença dos pilares, que são os elementos verticais, a presença das vigas, que são elementos horizontais, a presença das lajes, que são elementos com dimensões maiores, em comparação aos pilares e às vigas, e, por fim, as fundações, que fazem a distribuição de todas as cargas provenientes da edificação no solo. Então, esta aula será referente somente às fundações. As manifestações patológicas que ocorrem nesses elementos estruturais são de grande importância, visto que qualquer problema pode gerar danos à superestrutura, ou seja, tudo aquilo que está acima das fundações. Para elucidar a importância de estudar as manifestações patológicas em elementos de fundação, temos dois exemplos. O primeiro fala que prédio que desabou em Belém tinha erro de cálculo, diz o laudo. Ou seja, esse prédio desabou por problemas que ocorreram durante a fase de projeto e dimensionamento dos elementos estruturais. A segunda notícia enfatiza que laudo aponta mais de um erro na queda de viaduto em BH. Esse viaduto ele caiu em Minas Gerais alguns anos atrás e a sua queda foi vinculada basicamente aos elementos estruturais desta obra. Como as fundações possuem função de suma importância na edificação, várias são as causas que geram as manifestações patológicas nesse elemento. Temos aqui alguns estudos que foram realizados em estrutura de concreto para mostrar quais são as causas que levam às manifestações patológicas. Vamos pegar o estudo do CSTC na Bélgica, de Versosa, do ano de 1991. Nota-se que 46% das manifestações patológicas surgem devido à concepção e projeto. É um número elevado. Já em relação a materiais, cerca de 15%. Em relação à execução, em torno de 22%. E utilização e outras, em torno de 17%. Alguns desses estudos trazem valores similares de percentuais de manifestações patológicas que surgem nos elementos de concreto. Agora vamos falar um pouco melhor das fundações, que são elementos responsáveis por dissipar as cargas da edificação no solo. Sabe-se que a fundação é de suma importância para que a edificação tenha um equilíbrio estrutural. Portanto, há necessidade de se projetar e executar de forma adequada. Algumas das principais causas que levam a manifestações patológicas em elementos de fundação serão estudadas a seguir. Vamos iniciar com a ausência ou falha nas investigações do solo. Esse fator é de grande importância para que a fundação consiga ser projetada e executada de forma correta. Os estudos do subsolo, eles garantem as informações básicas para que o engenheiro projetista consiga realizar os projetos de forma adequada. Aqui temos um perfil de subsolo, onde é possível notar a composição de vários tipos de solo. Alguns desses solos possuem capacidade de suporte maior ou menor, ou seja, eles suportam uma maior ou menor quantidade de cargas. Pode-se notar que a última camada de solo condiz a uma argila siltosa, dura, cinza e amarela. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um solo com uma boa capacidade de suporte para se apoiar uma fundação. Esse solo está alocado aqui por volta de 7 metros de profundidade. Aqui nessa camada cinza temos uma areia de granulação variada argilosa, pouco compacta, cinza. Esse solo tem uma capacidade de suporte menor quando comparado à argila que está aqui na última camada. Ou seja, as fundações serão apoiadas em camadas de solo que têm a capacidade de suporte necessárias para dissipar as cargas de forma adequada.
Portanto, a investigação do subsolo é de suma importância para garantir que as fundações sejam projetadas de forma adequada e também executadas conforme os projetos. Outra causa comum de falhas em fundações é o erro de locação, ou seja, é o posicionamento no solo das fundações. Esse problema é muito comum, principalmente pela falta de informação e pela capacitação das pessoas que estão realizando a locação das fundações. Nota-se que nesse projeto de locação existem cotas horizontais e verticais, que se cruzam indicando o centro. E as fundações serão locadas onde essas cotas se cruzam, ou seja, eu tenho meu marco 00 em relação a esta fundação. Em um projeto de locação de fundações, as cotas elas são acumuladas e geralmente são feitas em centímetros, porque há necessidade de ter uma precisão durante o processo de locação. Mas como ocorre a locação de fundações, então há necessidade de se ter um gabarito, que é feito geralmente em madeira. Esse gabarito ele circula toda a edificação, geralmente com 1 metro de distância ou mais em relação às paredes, e a partir dessas tábuas de madeira que contornam a edificação serão realizadas as marcações. Nota-se nessa imagem uma linha horizontal e uma linha vertical. Onde essas linhas se cruzam é o ponto onde a fundação será locada, conforme especificado no projeto de locações. A partir desse ponto de cruzamento, desce o prumo e onde esse prumo tocar no terreno será o ponto de locação da fundação. Nota-se que esse ponto ele é marcado no terreno com uma estaca. Essa estaca geralmente é devidamente numerada conforme o projeto. Então eu vou ter a numeração na estaca e também aqui nas tábuas do gabarito serão indicadas informações pertinentes à locação. Então, a locação das fundações deve ser realizada de forma objetiva e precisa para evitar problemas futuros. Uma das causas que geram muitas manifestações patológicas em edificações são os procedimentos fraudulentos, que são aqueles que são feitos de forma incorreta, ou eles tentam burlar alguma norma ou alguma prescrição feita no projeto. Portanto, se no projeto de locações há especificação que essa fundação deve ser locada em um ponto X e você desloca X mais 1 para a esquerda, você está deslocando o centro de gravidade dessa fundação. Você está realizando um procedimento fraudulento. Esses procedimentos também ocorrem muito em relação aos estudos geotécnicos. Os profissionais eles não realizam os estudos geotécnicos e estimam a capacidade de suporte do solo sem nenhuma análise prévia, ou seja, sem nenhum dado para se basear durante a elaboração do projeto de fundações. Um fator natural que provoca manifestações patológicas em fundações é a vegetação, principalmente das raízes. As raízes de árvores maiores, elas penetram mais profundamente no solo à procura de água. E com isso, as edificações próximas dali vão sofrer algum tipo de problema devido à penetração desta raiz. Aqui nesta imagem é possível notar uma edificação com as suas fundações e uma árvore próxima. Nota-se que as raízes estão aqui bem próximas das fundações. Com o passar do tempo, essas raízes elas vão se aprofundar mais e eu vou ter o contato da raiz com a fundação. Lembrando que as raízes elas não suportam as cargas da edificação. Quem suporta as cargas da edificação é o solo. Se ali eu tinha solo e agora eu tenho raiz, que é a matéria orgânica, as edificações elas vão sofrer problemas patológicos devido a falhas dos elementos de fundação. Então é muito importante ter o posicionamento correto das vegetações próximas às edificações. Sugere-se que não sejam plantadas árvores com raízes profundas próximas às fundações para não gerar manifestações patológicas nessas edificações. Outra causa que ocorre, principalmente durante o procedimento de investigação do subsolo, é a presença de matacões. Matacões são fragmentos de rocha que durante o procedimento de sondagem causam um resultado falso positivo, ou seja, eles aumentam a capacidade de suporte do solo em relação ao solo que esteja instalado ali naquele ponto. Aqui nessa imagem é possível notar que foram realizados 3 pontos de sondagem. Um ponto não teve a presença de matacão, portanto ele deu um resultado que condiz com as características do solo. Os outros 2 pontos de sondagem contaram com a presença de matacões. Então, quando a investigação aconteceu nesse ponto, a capacidade de suporte do solo ela aumentou drasticamente e neste também. O que acontece quando o profissional ele pega esses dados? Ele vai interpretar e vai ver que ali eu tenho uma camada de solo resistente.
porém eu tenho um matacão, ou seja, o matacão ele tem uma resistência elevada e pode ser que o solo que esteja presente abaixo dos matacões não tenha capacidade de suporte elevada, então eu vou ter um recalque de fundações se eu apoiar as fundações em cima desses matacões, que é o que está mostrando lá na última imagem. Então, o profissional ele realizou o dimensionamento dos elementos estruturais de fundação e optou por apoiar as fundações naqueles pontos aonde estão os matacões. Então, o solo ele vai descer e o matacão vem em conjunto. Se a fundação está apoiada acima do matacão, eu tenho um recalque de apoio devido a esse solo frágil que está presente abaixo do matacão. Vários problemas que envolvem o desconhecimento em relação ao comportamento das fundações também geram manifestações patológicas, como a adoção de sistemas de fundações diferentes. Isso ocorre durante a concepção e projeto, ou seja, o profissional que está realizando o dimensionamento das fundações precisa ter um conhecimento técnico necessário para realizar o dimensionamento da forma mais adequada, cumprindo as legislações pertinentes ao assunto. Recalques diferenciais. Todas as edificações sofrerão recalque, porém, esse recalque ele é controlado durante a fase de projeto. Então, o projetista irá adotar vários coeficientes para evitar recalques excessivos. Tem-se também vários problemas que envolvem o comportamento dos solos, como, por exemplo, a adoção de perfil de projeto otimista. O projetista ele não realizou a investigação do subsolo e está adotando um perfil de solo com capacidade de suporte alta. Então, pode ser que o solo que esteja presente naquele local tenha uma capacidade de suporte baixa e quando a edificação for executada, haverá um recalque diferencial excessivo. Também a existência de aterros assimétricos gera muitas manifestações patológicas, visto que o processo de compactação em um lado do aterro pode ser melhor do que do outro, então ocorrerá recalque diferencial. Existem também vários problemas que envolvem especificações construtivas em relação às fundações, como a cota de assentamento, características do concreto, especificações das armaduras, locações das fundações, dentre outros. Sendo assim, as características de projeto precisam ser especificadas corretamente para dar todo o suporte necessário para que a fundação seja executada de forma adequada. Aqui temos um exemplo de problemas que envolvem especificações construtivas. Esse problema acontece em Santos, na orla da Praia de Santos. Neste local, vários edifícios saíram do seu ponto de posicionamento vertical, ou seja, eles se inclinaram para o lado direito ou para o lado esquerdo. Isso aconteceu devido ao solo não ter uma capacidade de suporte elevada, ou seja, durante os projetos não se utilizou dados necessários para dimensionar as fundações corretas. Portanto, os edifícios tiveram um recalque de apoio excessivo devido à capacidade do solo ser baixa. Existem também várias falhas executivas que levam a manifestações patológicas nos elementos de fundação, como, por exemplo, as juntas de dilatação mal executadas, as juntas não foram posicionadas corretamente ou os materiais aplicados na junta não foram como especificados em projeto, adensamento ineficiente durante o processo de concretagem e a vibração também inadequada provocam manifestações patológicas, dentre outros fatores, durante o processo de execução das fundações. Há fatores pós-conclusão das fundações que também provocam manifestações patológicas, como, por exemplo, quantidade de cargas excessivas, ou seja, a fundação ela está suportando mais carga em relação àquilo que foi dimensionado, movimento de massa do solo, ou seja, pode ser que esteja acontecendo a execução de uma edificação vizinha e ocorre a movimentação do solo. Se a fundação estiver no limite da divisa do terreno, pode ser que ocorram problemas patológicos devido a essa movimentação do solo. Há também fatores naturais que levam à movimentação do solo, como, por exemplo, os terremotos. Como a maioria das edificações com o pavimento são executadas com fundações do tipo direta ou rasa, há necessidade de se ter um melhor cuidado durante esse processo executivo. Portanto, agora vamos trabalhar algumas causas referentes a esse tipo de fundação. Nesta imagem, é possível notar que as fundações elas foram assentadas em camadas de solos diferentes e nessa camada mais superficial foi realizado o aterro. Portanto, este solo que está presente na camada inferior, ele pode ter uma melhor capacidade de suporte em relação ao solo que foi instalado na camada de aterro. Portanto, as fundações elas poderão sofrer recalques diferentes. Aqui eu terei um recalque menor e as fundações que estão instaladas na camada de aterro podem sofrer um recalque maior. Isso pode ocorrer devido a procedimentos incorretos durante a compactação desse solo.
Os problemas mais comuns que são notados em edificações que são executadas em fundações do tipo estaca são estacas fora da posição correta, seja aquelas moldadas em loco ou as cravadas. Então, há necessidade de ter um correto posicionamento dessas estacas. Erros de cravação. Durante o processo de cravação das estacas, pode ter ocorrido algum procedimento que danificou essa estaca ou a retirou do posicionamento correto. Falha nas estacas moldadas em loco. Pode ocorrer um desmoronamento do solo dentro da forma da estaca e obstruir, por exemplo, a passagem do concreto, dentre outros fatores. Nesta imagem é possível notar um problema que ocorreu durante a cravação de uma estaca. Neste solo havia a presença de um matacão e a estaca ela foi cravada. Quando ela entrou em contato com o matacão, ocorreu uma ruptura da estaca, ou seja, uma quebra, devido à capacidade de suporte do matacão ser maior do que a resistência do concreto utilizado nessa estaca. Ao lado é possível verificar que a estaca ela foi posicionada acima de um matacão, porém abaixo do matacão há um solo fraco. Então ocorrerá um recalque de apoio excessivo devido ao posicionamento dessa estaca neste matacão. Esse problema pode ter ocorrido durante o processo de investigação do subsolo, aquilo que comentamos lá no início, um falso positivo. A sobreposição do bulbo de tensão é outro fator de relevante importância durante o dimensionamento das fundações. Isso ocorre principalmente em locais onde o solo ele não tem uma capacidade de suporte elevada, como por exemplo, haverão várias edificações lado a lado que dissiparão uma alta quantidade de carga no solo. Então, o bulbo de tensão da edificação maior irá sobrepor o bulbo de tensão da edificação menor e ocorrerá um recalque de apoio, onde as edificações sairão do seu eixo vertical original. Nesta imagem é possível notar isso. Aquele exemplo dado da Orla de Santos também está aplicado nesta imagem. Nota-se que os prédios saíram do seu posicionamento original da vertical devido à sobreposição dos bulbos de tensão. Nota que eu tenho o bulbo de tensão da edificação 1 e da edificação 2. Quando ocorre a sobreposição, a edificação menor, ou seja, a que está dissipando menor quantidade de carga no solo, irá inclinar com mais facilidade. Ou seja, haverá um maior deslocamento em relação ao eixo vertical na edificação menor que dissipa menor quantidade de carga no solo. As movimentações de solo, como por exemplo serviços de terraplanagem, podem gerar problemas patológicos nas fundações. Nesta imagem é possível notar que houve o corte e o aterro para a construção dessa edificação. Se a compactação desse aterro não for bem executada e controlada, ocorrerá um recalque de apoio diferencial deste lado da edificação maior em relação ao outro lado da edificação. Então, surgirão manifestações patológicas aqui na superfície, ou seja, na superestrutura, evidenciando falhas nos elementos de fundação. Cabe ressaltar que, como as fundações elas estão no subsolo, ou seja, não estão visíveis a olho nu, os problemas pertinentes a fundações serão verificados aqui na parte da superestrutura, principalmente fissurações, desplacamentos, desagregações, problemas no piso, dentre outros. Então, é de suma importância ficar atento ao surgimento de manifestações patológicas, principalmente nos sistemas de alvenaria, que podem indicar problemas de falhas nos sistemas de fundação. Nesta imagem, é possível notar a presença de trincas em elementos estruturais posicionados na superestrutura devido a falhas em fundações. Nota-se que existem trincas formadas por cargas que estão em sentido ascendente e trincas formadas por cargas que estão em sentido descendente. Essas trincas, elas são um sintoma de que está ocorrendo falha nas fundações e eu preciso dar uma atenção para corrigir o problema encontrado nas fundações. Eu preciso tratar as fundações para depois fazer o tratamento dessas patologias que estão surgindo aqui na superestrutura. Agora temos algumas imagens de fissuras e trincas que elas ocorrem devido a falhas em fundações. Então, nessa imagem é possível notar a presença de trincas aqui na alvenaria, algumas em maior e outras em menor escala, devido a um recalque de apoio que pode ter ocorrido por conta de um aterro executado de forma inadequada. Nessa outra imagem é possível analisar que ocorreu recalque de apoio neste lado da edificação devido ao apoio das fundações em um solo com uma camada de menor resistência. Portanto, havia uma camada aqui pequena com a menor capacidade de cargas em relação ao restante do terreno.
Então, quando se apoiou a fundação nesta camada de solo, houve um recalque maior deste lado da edificação quando comparado ao outro, e as trincas elas aconteceram. As trincas elas têm mais facilidade de ocorrerem em quinas ou cantos vivos, como por exemplo aqui nas laterais das esquadrias. Os recalques de fundação, ou seja, os recalques de apoio, recalques diferenciais, eles podem ocorrer por vários motivos. Aqui estão listados alguns deles: os vazamentos hidráulicos, infiltração de águas pluviais, erros de projeto, erros de execução, rebaixamento do lençol freático, dentre várias outras causas. Ressalta-se que o recalque diferencial ele sempre irá ocorrer, porém de forma controlada durante o projeto. Esse recalque ocorre devido à acomodação do solo em relação à adição de cargas, como por exemplo da edificação. O tratamento de patologias que ocorrem em fundações é feito basicamente pelo método de reforço. Portanto, há necessidade de se realizar uma investigação minuciosa das causas que estão levando às manifestações patológicas nas fundações para propor o melhor tipo de reparo ou reforço. Antes de realizar o reforço em fundação, há necessidade de se verificar os danos que serão provocados por esse reforço. Aqui estão listados alguns itens que devem ser realizados durante esta verificação, como medições de evolução das manifestações patológicas e dos recalques diferenciais, que podem ocorrer tanto de forma lenta quanto de forma acelerada. Análise das características geotécnicas do solo. Verifica-se quais tipos de solo existem nesse local onde a edificação está instalada. Realiza-se novas investigações do subsolo para obter informações necessárias para o reforço. Análise das características da infraestrutura e da superestrutura. Portanto, há necessidade de ter os projetos imemoriais em mãos. E, por fim, a definição da causa e do tipo de reforço que será realizado. Cada situação irá requerer um tipo de reforço diferente, alguns deles mais caros, outros mais baratos. Vamos falar agora de alguns tipos de reforços que são comumente utilizados em elementos de fundação, como o reforço com estaca raiz. Esse reforço é executado com auxílio de uma camisa metálica, em que é inserida uma cauda de cimento por injeção dentro dessa camisa metálica para fortalecer o solo e reforçar as fundações. Essa cauda irá reforçar as fundações, ela pode receber a armação em toda a sua extensão, e neste reforço são utilizados equipamentos de pequeno porte, ou seja, equipamentos móveis que permitem uma maior mobilidade. Nesta imagem é possível notar um reforço com estaca raiz. Aqui eu tenho uma tubulação que fará a injeção da cauda de cimento no solo, então está ocorrendo a escavação para a injeção da cauda de cimento. Caso haja necessidade, as armaduras serão inseridas, caso não haja, não haverá a inserção das armaduras. Aqui temos a imagem de um projeto. Nota-se que nesses dois pontos ocorreu o reforço com estaca raiz. Ressalta-se que esse reforço foi feito de forma adequada. Realizou-se o estudo, o dimensionamento e posterior instalação das estacas raízes. Outro reforço comum é realizado com estacas do tipo broca. Esse tipo de reforço pode ser realizado de forma manual ou mecânica. Existem alguns empecilhos que podem dificultar ou até inviabilizar esse tipo de reforço, como o terreno do local ser construído com entulho de obra, há uma dificuldade de se fazer a escavação para a implantação dessa estaca. A escavação ela não é possível devido a impedimentos do próprio local, ou seja, há uma construção ou uma construção vizinha que impede processos de escavação. Terrenos arenosos com nível do lençol freático elevado dificultam os processos de escavação, portanto, inviabilizam a implantação do reforço com esse tipo de estaca, dentre vários outros. Nesta imagem é possível verificar que ocorreu reforço com estacas do tipo broca. Aqui é a fundação que já existia antes e o restante é o reforço que foi realizado com estacas do tipo broca. Nota-se que foram instaladas duas estacas do tipo broca e aqui é o bloco de coroamento ou o bloco de ancoragem que fará a interligação dessas duas estacas. Agora, nessa imagem, temos exemplo de reforço de fundação com sapatas. Na primeira imagem é possível notar a presença de uma sapata já existente e o aumento da base dessa sapata já existente com a instalação de uma nova sapata de base maior. Na segunda imagem é possível notar que existia uma sapata neste local e essa sapata sofreu uma ampliação das suas dimensões. Nota-se as armaduras que foram posicionadas, ou seja, ancoradas na sapata já existente para garantir o perfeito funcionamento dessa estrutura. E para finalizar, temos o reforço de fundações
com a injeção de calda de cimento no solo. Nessa primeira imagem, é possível notar como é feita essa injeção de calda de cimento. Tem-se uma camisa metálica, uma tubulação que é inserida no solo, e a calda é injetada dentro deste material e é espalhada aqui pelo solo. Quando está ocorrendo a injeção da calda de cimento no solo, essa camisa metálica ou essa tubulação ela vai sendo removida para ocorrer o espalhamento dessa calda em toda a extensão do solo. Na segunda imagem, é possível notar como fica o reforço com calda de cimento. Esse processo é conhecido como solo-cimento e ele aumenta a resistência do solo nesse ponto onde ele é executado. Em relação às manifestações patológicas dos elementos de concreto armado em elementos de fundação, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!